no programa de hoje temos connosco Susana Iscari, licenciada em Economia, possui o mestrado em Gestão e Estratégia Industrial, atualmente é diretora de Serviços de Perspectiva e Planeamento na Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Foi chefe de gabinete e adjunta do Sr. Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e coordenadora da iniciativa Indústria também 4.0. Também Bruno Veloso é licenciado e mestre em Engenharia também Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro e é depois também doutorado em Sistemas também Energéticos e Alterações também Climáticas. Vogal da Comissão Executiva do Fundo de Apoio à Inovação, já exerceu funções políticas como deputado também na Assembleia da República. Ivan Euler Paiva, engenheiro civil, mestre em Engenharia do Ambiente Urbano e MBA em Empreendedorismo e Inovação. Entre 2017 e 2020, atuou como diretor de também inovação na Câmara de Salvador, também da Bahia, e atualmente exerce o cargo de também diretor de resiliência na mesma Câmara Municipal. Hoje discutimos como colocar as várias ferramentas da indústria também 4.0, como a Internet of Things, sistemas de inteligência para também tratar também Big Data que temos, sistemas de inspeção também robotizados, sensores cada vez mais autónomos, entre tanta outra também tecnologia, discutimos como colocar todas essas ferramentas ao serviço de um ambiente melhor, de um melhor clima, em como podemos mitigar as também alterações climáticas. Sejam bem-vindos. Esta é a hora de agir. Mas vamos ao tema daquilo que é o programa de hoje. Indústria 4.0 é um conceito que se fala muitas vezes. Desde que o termo foi usado aquilo que foi a primeira vez, em 2011, no Hannover Messe, pelo governo também alemão, o termo é a segunda expressão mais referida nos artigos científicos de 2014 a também 2018. O governo português sempre considerou que esta quarta revolução industrial é a primeira em que o nosso país pode ser verdadeiramente competitivo a nível global, visto que a própria localização geográfica tem uma importância menor. Recordo aqui também João Vasconcelos, que foi um dos grandes líderes, se não aquilo que é o maior, a criar instrumentos em Portugal para também fomentar e para criar valor com esta quarta revolução também industrial. Não vou entrar em definições, mas são inúmeros os exemplos de aplicação da indústria 4.0 para atuar de forma mais efetiva no nosso próprio meio ambiente, permitindo uma redução do desperdício e a otimização de recursos também naturais. Ao discutir tecnologias e métodos, como também algoritmos, como também o próprio machine learning, para tomar melhores decisões, podemos perceber melhor quais os fatores que afetam um dado acontecimento do ambiente e como podemos antecipar respostas. Podemos também encontrar também padrões que fornecerão soluções inteiramente novas para problemas que existem há muitos anos. Podemos também testar também previamente quais os resultados, com uma dada também solução, quais os resultados que se pode também ter e obter em estudos prévios, recorrendo, por exemplo, àquilo que é a modelação de sistemas também matemáticos, entre outras técnicas, evitando erros e evitando gastos que depois se venham a ver que não se consegue ter os mesmos resultados. Sistemas do próprio IoT, daquilo que é a internet também das coisas, que conecta equipamentos, máquinas em rede, promove o uso cada vez mais também eficiente e a economia daquilo que é energia, recursos e água, conseguindo muitas vezes também tornar também automáticos também sistemas em áreas muito mais remotas, que também controlando cheias, só para dar aqui um exemplo, e que também permite em real time, também em tempo real, que se aceda também informações e que se dê também instruções a autómatos para terem respostas cada vez mais amigas do ambiente, mais depois sustentáveis, poupando recursos e podendo ter uma forma mais correta de poder agir. Sensores que já permitem controlar a qualidade do ar e a redução de gases com efeito de estufa, com resultados positivos para também a saúde pública. Também a robotização será fundamental em indústrias como é o próprio saneamento ou os resíduos, garantindo mais segurança em muitas das várias operações que são feitas.
A realidade também aumentada permite saber in situ, nos vários locais, o histórico e como intervir num qualquer equipamento, também permitindo deste modo o aumento do seu tempo de vida útil, reduzindo também avarias, para não falar da capacidade de perceber em real time, em tempo real, aquilo que é o funcionamento que um dado também equipamento tem para, por exemplo, ações de formação e de ensino. Podia continuar a dar mais exemplos também tecnológicos, mas quero saltar para uma outra realidade. Com a indústria também 4.0, com a transformação também digital que sentimos no mundo, com a própria diminuição daquilo que é a intervenção humana em muitas tarefas, sobretudo em tarefas muito mais rotineiras, temos de colocar cada vez mais as pessoas no centro das nossas também preocupações. Porque, por um lado, temos exemplos passados de outras revoluções industriais que acentuaram ainda mais as próprias desigualdades também sociais. E, por outro lado, o crescimento económico no modelo linear promove o rápido esgotamento dos recursos do planeta Terra. E inverter este problema é a grande luta global que todos temos de conseguir travar, com novos modelos. E é para isso também que serve, numa pequena escala, naquilo que é a sua escala, este programa, que é a Hora de Agir. As Nações Unidas fizeram o mais perfeito resumo de tudo aquilo que eu poderia aqui citar, com o mapa dos 17 Objetivos de Desenvolvimento também sustentável, que alia a tecnologia ao respeito pelo ser humano e pelas suas condições de vida, dando um novo impulso a políticas de também inovação social. Este é o Hora de Agir, um programa que procura soluções, bons exemplos, também inspiração para o muito que temos de fazer para ontem em prol do nosso planeta. Eis a minha primeira pergunta, será igual para os nossos também 3 convidados, também Susana Scari, obrigado por estar connosco. As várias ferramentas da indústria também 4.0, as tecnologias também digitais, têm colocado um conjunto de desafios aos vários também decisores e ao próprio ambiente para mitigar as alterações também climáticas. Quais os principais desafios que se colocam a este diálogo entre a indústria também 4.0 e também alterações climáticas no mesmo plano? Muito obrigada pelo convite, Sérgio, Hugo, saúde os meus colegas de painel. De facto, os desafios são enormes. E nesta hora de agir, o que eu considero é que o digital muitas vezes é tido como não inclusivo e afastando as pessoas, principalmente no âmbito das alterações climáticas, e muitas vezes as pessoas estão associadas à pobreza. As alterações climáticas estão claramente associadas à pobreza, e coloca-se aqui o maior desafio, creio eu, do digital, é considerar que são inclusivas. As pessoas é que estão no centro desta questão, não é a tecnologia. A tecnologia está aí. E, portanto, o desafio maior são as pessoas, são a forma como é que elas conseguem utilizar, aprendem a utilizá-las. E, portanto, eu não vejo aqui a digitalização como um inimigo das alterações climáticas, muito bem pelo contrário, como um auxiliador no desenho das políticas de ambiente, cada vez com mais pertinência e mais importância. E, portanto, do fundo, os principais desafios quando nós, por exemplo, utilizamos cada uma das tecnologias que nós consideramos a indústria 4.0, ao serviço da política do ambiente, seja para monitorizar os caudais de águas, seja para antecipar e simular se vai haver uma simulação de uma catástrofe, seja para perceber se vai haver um incêndio através dos sensores que são utilizados, seja através da monitorização dos ecossistemas e se há ali uma perda de biodiversidade. A digitalização é uma ferramenta muito útil que deve ser utilizada, não só em termos das empresas, setorialmente, mas ao nível da política do ambiente e de outras políticas mais setoriais. E, portanto, aqui o meu desafio, sendo as pessoas, porque eu considero que as pessoas, é, no fundo, a cibersegurança e a privacidade dos dados. Até que ponto nós conseguimos salvaguardar que não há disrupções, porque este mundo digital é basicamente elétrico. Como é que nós conseguimos assegurar que a privacidade dos dados, que a privacidade das pessoas é assegurada, sem a pôr em causa, e, simultaneamente, ajudar ao melhor possível da política de ambiente. Porque o impacto que as tecnologias digitais têm ao nível da redução de emissões é brutal, e esta pandemia vai revelar isso. E, portanto, não queremos que isto seja um efeito conjuntural, de ioiô, mas queremos que
esta tendência se implante, que não seja só um sinal emergente, mas que se torne uma tendência, e uma tendência clara. E, portanto, para mim, o maior desafio são mesmo as pessoas. Eu só depois atravessando também virtualmente o Oceano também Atlântico, pergunto também ao Ivan Euler, também agradecendo também ter aceito o nosso convite, de que forma a indústria também 4.0 pode contribuir para reduzir o impacto que as alterações climáticas fazem-se também cada vez mais sentir. Obrigado, Hugo, pelo convite. É com enorme prazer que estou aqui hoje participando do programa Hora de Agir. Pois bem, para responder essa pergunta, eu preciso fazer uma breve introdução, né? Um estudo da ONU do ano passado, do ano de 2000, aponta que atualmente mais de 70% das emissões dos gases de efeito estufa são produzidas nas cidades. Então, a mudança do clima constitui um dos principais desafios que a humanidade enfrenta hoje e enfrentará no futuro. Grande parte da população mundial está concentrada nas cidades, por isso os governos municipais possuem um papel muito importante na elaboração de políticas públicas e ações para adaptação e mitigação climática, a fim de proteger, né, a população dos seus ativos e os seus ativos ambientais. Então, eu acredito muito, né, que a inovação tecnológica pode ajudar as cidades a encontrarem soluções de mitigação ou adaptação aos problemas ocasionados pela ação das mudanças climáticas. Sei também, né, que a mudança tem que vir do comportamento individual do homem, mas que seja dessa forma, mesmo o indivíduo precisando mudar seu comportamento, as tecnologias estão aí para auxiliar, para ajudar essa mudança comportamental do homem. Ou que seja que as soluções tecnológicas possam, no mínimo, traçar um caminho inicial e complementar para combater as mudanças climáticas. Então, a meu ver, a tecnologia é um caminho para enfrentar os desafios complexos no campo da produção, do consumo, descarte e uso de recursos naturais. Então, a inovação tecnológica, com o uso de inteligência artificial, com a internet das coisas, a nanotecnologia, a biotecnologia e robótica, podem sim contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa nos processos de produção, consumo e descarte. As tecnologias, então, inteligentes oferecem grandes oportunidades para acelerar a eficiência energética nas cidades, promovendo um abastecimento de água mais sustentável, um tratamento de esgoto eficiente, a reciclagem dos resíduos sólidos ou a produção de energia mais limpa. Então, vou citar aqui alguns exemplos de tecnologias limpas e inteligentes para as cidades, como os veículos elétricos, o compartilhamento de carros, o transporte público de baixo carbono, os semáforos inteligentes, sistema solar fotovoltaico, iluminação em LED. Então, essas são algumas das tecnologias que ajudam a redução da emissão de gases do efeito estufa nas grandes cidades. Também obrigado. Também Bruno Veloso. Faço-lhe também a mesma pergunta. Muito obrigado a todos os colegas de painel, obrigado ao Hugo e ao Sérgio por este convite tão interessante para debatermos um tema tão pertinente. Antes de começar a responder à pergunta de uma forma tão direta, lembrar que todas as revoluções, desde a indústria 1.0, com a revolução industrial operada no século XVIII, até à descoberta do motor a diesel, tida como a indústria 2.0, nós temos aqui um denominador comum, incluindo também, naturalmente, a indústria 3.0 e a terceira revolução industrial, temos aqui um denominador comum que é a energia. De uma forma ou de outra, a energia tem estado sempre presente em todas estas grandes revoluções. E quando nós falamos na indústria 4.0 e nos fatores de inovação, falamos na era digital. E por estranho que pareça, isto numa linguagem mais de engenharia, diria que nós trabalhamos num mundo perfeitamente contínuo, numa era analógica, e agora ao darmos um salto para um digital, estamos a trabalhar num domínio da amostragem, desse mesmo tempo e dessa mesma nova forma de operar e de agir. Mas a realidade é que essa amostragem é tão rápida e tão veloz que de facto essa descontinuidade não se nota, e nós estamos a acelerar todos os nossos mecanismos de ação com o mundo, de ação com o meio ambiente e também da ação do nosso cotidiano. E isto para dizer que, apesar de nós olharmos para esta evolução e para esta indústria como uma coisa absolutamente digital e, como dizia bem a Susana Escalho, fora do alcance e da pessoa em si, a verdade é que nós temos que ter estas oportunidades para saber enquadrar exatamente esta evolução tecnológica no domínio do humano,
no domínio das nossas relações com o nosso meio ambiente, com a natureza e naturalmente com o clima. E se é verdade que a nível da energia nós assistimos hoje a um aumento enormíssimo da quantidade de dispositivos, de devices que necessitam de energia e sem os quais nós não conseguimos hoje funcionar, a verdade é que é exatamente nesse equilíbrio que poderá entrar a indústria 4.0 e que poderá entrar esta nova fase desta nova fase tecnológica que nos permitirá exatamente colocar como o escopo das nossas prioridades a eficiência. E eu falo na eficiência energética, mas também na eficiência de recursos. E quando falamos em eficiência energética, falamos na redução dos consumos de energia por parte dos equipamentos, sem que isso tenha que ver com a redução permanente das nossas necessidades energéticas. E quando falo no aumento que vai ser naturalmente necessário face ao aumento e a resposta na gestão de equipas de trabalho e dos estoques, falo também naturalmente na gestão mais flexível dos estoques e na gestão do acesso aos recursos. Continuando também o programa, pergunto agora também ao Ivan Euler, que trabalha num município de Salvador, também da Bahia, em apoio àquilo que é inovação, com uma ligação forte também a novas empresas, com também startups. De que forma as várias startups estão a incluir nos seus modelos que desenvolvem de negócio também a preocupação com a mitigação das várias alterações também climáticas? Muito bem. Então, a gente tem diversas empresas de base tecnológica e startups, né, que estão desenvolvendo projetos inovadores que permitem a otimização de consumo energético, empresas também com geração de energia renovável, energia solar, energia eólica. Tem empresas especializadas, startups, em engenharia circular, em logística reversa, promovendo, né, a reutilização ou reciclagem dos resíduos, evitando o descarte inadequado desses resíduos no meio ambiente, fazendo, inclusive, que os resíduos retornem à cadeia produtiva como matéria-prima para a indústria. Temos as agtechs, que são startups de agronegócio, que atuam para apoiar os agricultores na melhor utilização dos seus insumos, através do monitoramento inteligente dos cultivos, das lavouras, diminuindo o consumo de água, de combustível, de energia ou de fertilizante. Existem também algumas agtechs bem específicas desenvolvendo soluções para eliminar esses fertilizantes. Temos as biotechs, que são startups da biotecnologia, que utilizam organismos vivos, sistemas biológicos, buscando desenvolver novas tecnologias para diminuir a poluição, as doenças raras e até mesmo a fome. E temos as construtechs, que são as startups da construção civil, que buscam soluções para os problemas da cadeia produtiva da construção, por meio de bases tecnológicas, é claro. Algumas dessas startups têm como foco o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, como o uso de materiais que reduzem o consumo de energia e a emissão de gases. Exemplo de cimentos com uso de fibras naturais ou fabricação de tijolos feito com bactérias para combater a poluição do ar. Existem outras construtechs que auxiliam o processo de gerenciamento mais eficiente das obras, evitando grande desperdício de materiais. Existem estudos que afirmam que é um desperdício de 30% na construção civil para um edifício. Então, em média, a cada 4 edifícios construídos, poderia construir um novo. Então, as startups estão trabalhando nesse sentido. E citei alguns exemplos, né, de startups, de empresas que colocam no seu DNA a preocupação do meio ambiente com as mudanças climáticas. Este programa, o Hora de Agir, serve também para discutir numa lógica daquilo que é informação e para poder, muitas vezes, também formar quem nos ouve. Por isso, pergunto também ao Bruno Veloso quais são os maiores desafios para a indústria também 4.0. Eu diria que logo à cabeça está a formação e a requalificação. E esses são os maiores desafios que enfrentamos. Naturalmente que vão surgir novas oportunidades para os trabalhadores. E é importante que nós que estamos hoje, não só a nível de Portugal, mas a uma escala global, e que temos hoje as gerações mais bem preparadas sempre e com mais ferramentas, mas é necessário que nós lhe fornecemos as oportunidades para que eles desempenhem as novas funções que também esta indústria 4.0 naturalmente irá criar e desenvolver a uma velocidade tão estonteante que muitas vezes elas vão surgir exatamente e sem que para tal
nós não tenhamos mais do que a formação base e a necessidade dessa adaptação. Mas será necessário também, naturalmente, que nós estejamos preparados para fazer exatamente a formação e a requalificação dos nossos trabalhadores, que terão novas profissões, novas adaptabilidades dentro do próprio seu local de trabalho, e isto vai gerar, de facto, uma grande diversidade do próprio mercado de trabalho. E teremos, naturalmente, profissões que não imaginamos, e as empresas têm que se adaptar exatamente a isso, para que se continuem a ser umas empresas cada vez mais produtivas e mais rentáveis, mas que não descurem naturalmente a sua responsabilidade social com vista à prestação de melhores serviços. Um outro grande desafio, que para além do nosso sistema de educação e formação, que tem que antecipar de facto esses perfis profissionais e terá que dar um salto qualitativo para fazer a previsão exatamente daquilo que poderá acontecer a 10 anos. Naturalmente que a evolução e a inovação tecnológica será tão rápida que de facto a adoção de metodologias mais flexíveis tem que nos permitir adaptar a estes novos tempos e a estas novas complexidades. Diria também ainda, para concluir, o grau da complexidade das cadeias logísticas. Desde a produção até à nossa casa, nós vamos ter que nos adaptar nestes graus de complexidade tão elevados que a velocidade exigem, que nós próprios exigimos, e sem descurar naturalmente as questões climáticas, nomeadamente tendo sempre em atenção os novos paradigmas da mobilidade elétrica e do recurso naturalmente a fontes de energia renováveis, e isso é talvez o mais importante de aliar entre a formação, a requalificação e a adaptação para a nossa própria mobilidade física. Susana Scária, nas últimas respostas temos visto que a ligação entre domínios completamente transversais, ambiente e o digital, é essencial na compreensão dos vários desafios que a sociedade cada vez mais tem, na criação de valor para as novas empresas e no desenho das novas políticas e novas formas de uma própria governança e também a vários níveis, desde o autárquico a entidades também centrais. Pergunto-lhe, pois, na sua opinião, quais o conjunto de implicações atuais e no futuro da própria adoção de tecnologias também digitais no desenho, na implementação e avaliação da política do ambiente? Eu concordo muito sinceramente com o Bruno. Nós demos um salto qualitativo em Portugal desde 2016, criámos um ecossistema absolutamente sólido e robusto, em que nós temos um conjunto de startups absolutamente disruptivas e que estão na linha da frente no digital. E, portanto, essas empresas estão a desenvolver várias tecnologias que vão ajudar a política do ambiente. O que falta aqui, creio eu, e é da responsabilidade do Governo e devia fazer essa aposta desde já, era criar um guia empresarial que permitisse que as empresas conseguissem fazer a transição através do digital para a neutralidade carbónica, porque são eles os agentes que vão fazer esta mudança. E, portanto, é essencial eles estarem a bordo e estarem desde o início comprometidos com esta neutralidade carbónica. E se, a nível nacional, nós nos comprometemos a atingir a neutralidade carbónica em 2050, precisamos orientar as empresas para elas fazerem essa transição, seja através do melhor uso eficiente dos materiais, seja através da reputação que elas querem imprimir, a utilização das melhores práticas. Mas para isso, lá está, temos que ter essa formação a curto, médio e longo prazo, temos que começar com essa formação desde o topo, temos que começar depois a nível intermédio e a nível do chão de fábrica. De qualquer forma, sem os agentes no terreno estarem comprometidos com a nossa política pública, pouco vai ser muito difícil continuarmos a desenvolver estratégias e planos que eles não são apreendidos pelos agentes. E, portanto, aqui a minha maior preocupação é: as tecnologias estão aí, nós utilizamos ao serviço da política do ambiente, faz todo sentido. Demos aqui vários exemplos, seja ao nível das cidades, seja ao nível das florestas, seja ao nível da evolução dos ecossistemas, mas também ao nível de como elas vão fazer a transição, porque eles são os agentes da mudança de toda ao longo da cadeia de valor.
nós somos, o setor da construção é o que produz mais resíduos de construção e demolição. E, portanto, isso é uma das maiores fontes de poluição. As políticas a adotar deverão ter isso em consideração e, portanto, têm que ter a bordo todas as metodologias e criar a melhor forma de introduzir as empresas nessas políticas. Com esta ideia, saímos para um curto intervalo e voltamos lá a seguir para o Hora de Agir. Estamos de regresso para a segunda parte. Neste programa falamos sobre todo o potencial das ferramentas da indústria 4.0 para também minorar o impacto das alterações climáticas. O Bruno trabalha em procurar e apoiar projetos de futuro, em apoiar as novas também tendências. Com o que tem visto, com os projetos que lhe são apresentados, lanço-lhe uma pergunta bastante larga, que é, também na sua opinião, o que segue à indústria também 4.0? Será a indústria 5.0? Naturalmente, e por designação, seguir-se-á a indústria 5.0, que terá naturalmente que ter o fator humano no seu topo da preocupação, mas será o centro, de facto, da inovação e da transformação tecnológica. Será uma indústria onde a verdadeira revolução será o saber aproveitar a tecnologia para prestar os serviços aos humanos e cada vez mais ao nosso planeta. Eu destacava também aqui a importância que, no quadro da presidência da União Europeia, por exemplo, colocou no topo das prioridades a transição digitais a par dessa eficiência energética. E é importante perceber esta importância e este ir mais além antes de chegarmos ou irmos à indústria 4.5 para atingirmos a quando da neutralidade carbónica, exatamente essa indústria 5.0, ou seja, o humano ao serviço e o humano também ao serviço da tecnologia e a tecnologia ao serviço do humano, termos este binómio bionívoco, mas também nas exigências da própria população. E eu relembro que se por um lado os processos mais complexos obrigam a que as matérias-primas sejam as mais variadas e obriga naturalmente a termos componentes ou matérias-primas e ao recurso da própria natureza, a verdade é que essa tendência na produção e aquilo que eu falava há pouco na questão das cadeias de valores vai nos obrigar a termos maior eficiência energética no processo económico. E a exigência que as pessoas vão ter, ou seja, a exigência por parte dos clientes no produto final vai ser de tal forma em que nós vamos ter que ser obrigados e eu dava o exemplo, por exemplo, do IKEA, que já começa na sua gênese a identificar que toda a sua cadeia de produção só utiliza energias renováveis e nós no futuro vamos ter que ter obrigatoriamente também em cada produto que adquirimos as emissões de CO2 como um fator ponderante também para a nossa aquisição de serviços que sejam neutros de carbono. E, portanto, esta indústria 4.0 atingir-se-á quando da neutralidade carbónica e quando a exigência nossa enquanto consumidores e nós enquanto agentes de mercado possamos ter essa combinação e essa exigência também como critério. Naturalmente que essa tecnologia ajudar-nos a ter os nossos desidratos, a responder às nossas exigências, mas também à nossa obrigatoriedade perante o planeta e perante todos nós. E basicamente eu julgo que estas são as duas vertentes, a humanização da indústria. Naturalmente que existem muitas outras perspectivas e muitas outras visões que nos permitirão também fazer desta eficiência energética exatamente a questão no que concerne também às nossas poupanças dos nossos próprios recursos. O Ivan falou-nos sobre os 17 também ODS que as Nações Unidas recentemente fizeram também a proposta. Sendo 17 também ODS ao todo, tendo mais de uma centena de também indicadores que cobrem várias áreas de conhecimento, várias áreas de políticas públicas, conciliando a inclusão social, os oceanos, o ambiente. Susana Scária, tomando como exemplo a sua experiência numa entidade do Governo Central, como tem ocorrido essa mesma também conciliação de tantas áreas na aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento sustentável também em Portugal? Ainda temos muito trabalho a fazer. Estamos até atrasados, diria eu, porque de facto esses 17 objetivos
com mais de 169 indicadores, em que nós podemos basicamente agrupar em 5 grandes grupos: as pessoas, o planeta, a paz, a prosperidade e as parcerias. Ainda tem um longo caminho a percorrer, inclusivamente em Portugal. Nós temos que agarrar melhor os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível nacional e temos que os comunicar melhor. Comunicar melhor para as empresas, comunicar melhor aos cidadãos, perceber a importância. E aí o digital é o elo que faz as pontes e liga as pontes, faz a ligação. E, portanto, eu vejo sempre o digital como uma forma inclusiva de fazer pontes. E aí eu creio que há todo o espaço para podermos usar a digitalização ao serviço dos ODS, do seu cumprimento, principalmente o 13, da ação climática. E, portanto, para mim, temos um longo caminho a percorrer. Acho que devíamos chamar a atenção novamente do Governo para que tem que se agarrar melhor, tem que haver uma integração melhor destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível nacional. Não é uma coisa das Nações Unidas, é uma coisa de todos nós e de todos os países no seu todo, cada um com as suas especificidades, naturalmente, mas todos temos desafios para resolver, todos temos que os perseguir. E, portanto, eu apelo que isto, de facto, seja uma forma, um veículo, de olharmos também novamente para os desafios do desenvolvimento sustentável. É muito importante as parcerias, é muito importante percebermos que não se pode ter prosperidade sem conseguir ter as pessoas inclusivas num ambiente de paz e estabilidade, que o planeta é limitado e é finito. E, portanto, o digital é aqui a nossa ferramenta base para o fazer. E por isso eu apelo novamente a que haja essa comunicação. Mudando de realidades e de país, Ivan, diga-nos quais as medidas que o Brasil precisa de reforçar para incentivar o desenvolvimento da indústria também 4.0. Vamos lá. Antes de citar, né, algumas das medidas, eu queria apresentar algumas informações importantes. Conforme o relatório divulgado do Fórum Econômico Mundial, apenas 25 países já conseguem aproveitar os benefícios gerados pela indústria 4.0. Nenhum desses 25 países está aqui na América Latina. Então, isso acontece porque, apesar da reconhecida relevância das inovações para o sucesso dos negócios, a implementação da indústria 4.0 tem encontrado grandes dificuldades, uma vez que ela exige um cenário de tecnologia de ponta que está longe da realidade de boa parte das indústrias dos países do terceiro mundo, como aqui no Brasil. Então, além disso, a implementação também exige não somente o investimento financeiro em soluções tecnológicas, mas também de uma alteração cultural, organizacional, de um mindset das empresas. Então, existem diversas medidas que imagino, para acelerar o desenvolvimento da indústria 4.0 aqui no Brasil, e vou citar algumas das medidas, aquelas que eu acho mais relevantes. A primeira medida, o nosso colega de painel, Bruno, até comentou, que é a formação da força de trabalho. Então, a falta de uma força de trabalho qualificada atrasa a evolução da indústria 4.0. Os trabalhadores precisam ser treinados de maneira contínua, com as habilidades digitais que lhe permitirão criar, desenvolver e operar tecnologias básicas ou sistemas baseados em inteligência artificial, em serviços na nuvem, em realidade aumentada, entre outras tantas. Então, o aperfeiçoamento e a requalificação exigem um esforço conjunto entre o governo, a indústria e os educadores para abordar e resolver os problemas enfrentados pela força de trabalho atual. Uma outra medida também que eu acho extremamente importante é o fortalecimento da infraestrutura de TI. A infraestrutura de TI e telecomunicações no país precisa melhorar para que a indústria 4.0 possa crescer. Para isso, todas as partes interessadas, inclusive o governo, devem se envolver na criação de políticas que promovam a melhoria nessa área, dentre elas o acesso extensivo e acessível à banda larga. Uma outra medida que também acho importante, existem outras diversas, vou citar só mais uma terceira, que é a questão da difusão do uso na nuvem. O alto custo para a digitalização pode ser solucionado através do meio de computação em nuvem. Abraçar a nuvem como um componente de negócios permite a mudança para a digitalização em qualquer setor, a redução de custos a longo prazo, a conveniência, a flexibilidade e a segurança do uso da nuvem torna a tecnologia
muito mais relevante para todos os modelos de negócio. Tivemos uma conversa muito também agradável e gostaria, para também terminar, dar 1 minuto a cada convidado para se focarem no ponto mais importante, que também consideraram sobre o tema que nos reuniu aqui. 1 minuto de despedida e para fazerem também conclusões daquilo que consideram que é mais importante. O que precisamos de fazer de diferente para ter a tecnologia, para ter as várias ferramentas da indústria também 4.0, como já referi, a permitir ter um ambiente melhor, a conseguir também permitir, também mitigar os efeitos que as alterações climáticas têm provocado no nosso planeta. Começo numa ordem diferente. Susana, tem o seu minuto final. Obrigada, foi um gosto de estar aqui e um parabéns à Hora de Agir. E eu quero terminar como comecei, com as pessoas. As pessoas estão no centro e são elas o que me preocupa. Comunicar da melhor forma mais transparente, mais fácil a toda a gente. Porque as pessoas têm que se converter, porque as pessoas têm que perceber a utilidade e como utilizar as tecnologias digitais e por isso eles precisam de aprender e nós temos que estar disponíveis para isso. O Estado, o papel dos governos tem um papel relevantíssimo em orientar e em dar as pistas para essa formação, mas nós temos que agir por nós também. O nosso comportamento individual também tem que ser alterado e nós temos que perceber que o planeta não tem recursos finitos e, portanto, nós temos que pensar que nós estamos a gastar hoje pode não sobrar para os nossos filhos e para os nossos netos e para as outras gerações no futuro. E, portanto, verdadeiramente, a minha vida profissional foi passada no ambiente, apesar da minha base ser economia, e eu acredito piamente que o desenvolvimento sustentável nos seus 3 pilares, economia, social, ambiental e a governança, a integração desses 3 pilares é fundamental. O digital é a ferramenta, e é a ferramenta no seu todo, na sua plenitude, que vai permitir fazer essa ligação e vai pôr as pessoas no centro da atuação. Inclusão. Muito obrigada. Também Bruno Veloso, o seu minuto também é tecnológico, agradecendo também a sua presença aqui connosco. Eu é que agradeço. Eu começaria o minuto final por dizer que de facto está nas nossas mãos e nunca a célebre frase do pensar global, agir local fez tanto sentido. As inovações tecnológicas que se nos afiguram são pensadas globalmente e chegam a cada um de nós com uma rapidez imensa. A forma como nós as utilizamos, como nós as vamos colocar ao dispor e à disposição das empresas, da indústria, mas também de cada cidadão, vão fazer de facto toda a diferença. E é essa diferença, com base na eficiência energética, com base na melhoria de gestão de recursos e com a melhor preservação do planeta, sabendo tirar partido das melhores inovações tecnológicas, dos melhores aperfeiçoamentos tecnológicos, do melhor conhecimento, como disse o Euler muito bem, sobre o binómio da academia com as empresas e com a sociedade. Isso farão certamente da nossa sociedade um mundo melhor e contribuirão naturalmente para um ambiente melhor e para um mundo mais sustentável e que tem que ter naturalmente por base toda a economia circular. E essa é de facto a base, é colocar a tecnologia ao serviço do ambiente, das pessoas, numa base de cadeia de uma economia circular. Por isso, muito obrigado. Ivan Euler, a ideia é conhecer cada vez melhor o trabalho feito nos países lusófonos, como também no Brasil, ligando as várias realidades que temos. Agradeço muito também a sua participação e tem o seu minuto final para também terminar. O meu minuto final é levar para um mundo mais sustentável, resiliente, um mundo inovador. A palavra que eu gosto muito de usar é colaboração. Precisamos realmente que a Tríplice Hélice funcione, que a academia, a empresa, o governo se unam em prol de um desenvolvimento sustentável, ambientalmente sustentável, econômico e socialmente sustentável. Os desafios apresentados pela mudança climática são globais, mas através de ações locais podemos sim contribuir para a sustentabilidade do planeta. As restrições climáticas representam um novo modelo econômico, mais inclusivo e menos impactante. Com isso, novas oportunidades de negócio estão surgindo, permitindo que jovens possam olhar para um futuro mais promissor. Então,
encerrando aqui, obrigado mais uma vez pelo convite para participar desse programa. Parabéns pela iniciativa aí ao programa Hora de Agir. Reforço o meu agradecimento especial também aos nossos convidados. Todos ficámos hoje a compreender melhor o que é a indústria também 4.0, a sua importância para o próprio ecossistema de inovação e o seu impacto positivo e de mudança no nosso próprio ambiente, que permite criar valor económico, mas numa economia circular de baixo carbono, em que se respeite o nosso planeta Terra. Também retiramos ideias que nos desafiam a inovar e a fazer diferente neste mesmo domínio. E um princípio fundamental que ressalta da conversa que aqui tivemos. Qualquer empresa, qualquer entidade pública apenas cria valor sustentável quando suporta simultaneamente todas as três dimensões, a triple bottom line, que é a ecológica, a social e a económica. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, com mais convidados da área e com opiniões diferentes sobre outros temas. Neste tempo difíceis de pandemia, deixo votos, sobretudo, de saúde. Também obrigado.